Olá pessoal, aqui é Renan Cardoso da Câmbio Real e se você é vendedor, importador ou redirecionador, fica ligado que a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o chargeback sobre pagamentos no cartão. Então, o que é o chargeback e como é que ele funciona, certo? Para quem já sofreu um chargeback sabe bem como é que é a incomodação, né, de você ter que pagar uma multa ou ter que pagar um reembolso por um pagamento que foi negado pela emissora do cartão. O chargeback acontece quando você recebe um pagamento parcelado, certo? E esse pagamento, por algum motivo, é rescindido e é solicitado pela emissora do cartão que você reembolse esse pagamento, certo? Nos casos associados especialmente à fraude, então quando um cartão é clonado, por exemplo, você também pode incidir uma multa ou então uma inclusão em blacklisting, que a emissora do cartão pode não querer mais fazer negócio com a sua empresa. Então isso é muito importante se você é um revendedor, se você tem uma loja online ou um e-commerce, que você fique ligado para evitar o chargeback. Hoje a gente vai te explicar exatamente como que ele acontece, certo? Quais os motivos pelo qual ele acontece e como é que você consegue evitar. Esse material aqui também está na descrição desse vídeo, é um blog que a gente montou com a descrição e se você quiser seguir o passo a passo aqui do conteúdo a gente vai junto, beleza? Então a primeira coisa, né, como é que funciona um chargeback, tá? Então o chargeback ele funciona diferente, por exemplo, de um reembolso ou de um estorno. Por quê? Porque nesses casos o chargeback acontece diretamente por causa da emissora do cartão. Então o cliente vai lá e faz uma reclamação no banco dele, né? E aí o banco repassa essa reclamação para a emissora do cartão e pede o estorno e o cancelamento da transação, certo? Nesse caso, diferente do reembolso, em que você está negociando diretamente com o cliente, no caso do chargeback pode incidir multa, né? E pode incidir também o cancelamento do serviço por parte do fornecedor do cartão. Então você pode perder a bandeira, você pode não poder mais aceitar pagamento se você deixar que aconteça várias fraudes dentro da sua loja online, certo? E como é que funciona essa questão de fraude, né? O que exatamente constitui uma fraude ou um problema que vai resultar no chargeback, tá? Então aqui a gente fez uma lista de todos os possíveis casos, tá? Primeiro, mais comum, cartão ou identidade roubada, né? A pessoa teve o cartão dela clonado ou roubado por outra pessoa que se fingiu ser ela na hora de fazer uma compra, certo? Esse é o tipo mais comum, né? Acontece bastante, a gente sabe, né? E mais pra frente eu vou explicar como é que a gente pode evitar que isso aconteça, tá? O que mais pode acontecer? A alegação de não recebimento, tá, pessoal? Então, o cliente pagou por um serviço ou produto e ele não recebeu esse serviço ou produto e provavelmente a loja, né, se negou a fazer o reembolso do produto, certo? Ou serviço. Esse caso aqui é mais complicado, né? Porque envolve um pouquinho também do relacionamento da sua loja com o cliente. E por último, a gente tem manipulação da transação. Então é quando acontece, por exemplo, um pagamento duplicado ou um pagamento acidental em que o cliente alega que ele não queria ter comprado o produto e que ele foi levado a comprar sem perceber. Tá? Então isso aí pode acontecer em casos muito pontuais, né? Em que, por exemplo, você tem um site que já está trabalhando de uma maneira um pouco esquisita na parte de conversão de vendas, né? Que já pode ter algum problema associado a isso. Então, nesse caso, realmente eu acho assim, não tem muito o que fazer a não ser deixar muito claro nas transações que o cliente está fechando o carrinho, que o cliente está finalizando o pagamento, e isso é muito mais associado à comunicação do site do que qualquer outra coisa, né? É deixar muito claro as ações que ele tem que cometer no carrinho de compras, tá? E tem também a autofraude, tá, pessoal? Que é quando o cliente está alegando tudo isso, né? E na verdade você tem provas de que isso não aconteceu, certo? Então, de novo, é muito importante que você não só tenha um sistema que garanta que isso não acontece, como que você colete dados para caso aconteça um chargeback, você possa contestar esse chargeback com a emissora do cartão, mostrando que você fez tudo certo, tá? Então, beleza, pessoal. Como é que a gente faz para evitar o chargeback, tá? A primeira coisa é a validação das informações de cadastro, especificamente o CPF, certo? E a identidade do teu cliente. Então você pode fazer isso de inúmeras maneiras. Você pode fazer, e é especialmente importante que você faça de várias maneiras ao mesmo tempo, certo?
Certificação de CPF é uma coisa que você consegue fazer com muita facilidade. Existem vários serviços aí que você pode contratar, né, e integrar esse sistema à tua loja online para que isso consiga ser processado de maneira simples. A outra questão também é a verificação simples de que o cartão que o cliente está cadastrando no sistema bate com o nome do cliente e com as informações cadastrais do cliente, certo? Então, é muito importante que você não execute transações no seu site sem antes ter feito um cadastro desses dados do cliente para poder comparar esses dados, certo? E aí também existem vários sinais de fraude que a gente pode identificar, certo? Como, por exemplo, o mesmo cartão ser cadastrado para várias contas diferentes, várias contas serem criadas com pequenas variações no e-mail e no nome do cliente, certo? Então, tipo, João 123, João 1234, João 2345, né? Se você começar a criar certos sinais que identificam esse tipo de ação, especialmente se elas acontecem muito rápidas, uma depois da outra, você pode estar aí identificando, né, a ação de um hacker ou a ação de um fraudador que está tentando gastar esses cartões aí até o momento que ele não consiga mais processar, porque é isso que um fraudador vai tentar, né? Ele vai tentar fazer o cartão passar o mais rápido possível. A maioria dos fraudadores, eles agem da seguinte maneira, né? Eles fazem um pagamento pequeno e eles checam se esse pagamento é processado. Se esse pagamento é processado com sucesso, eles imediatamente tentam fazer o máximo de transações possíveis para tentar gastar o máximo de crédito possível do cartão até que seja identificada a fraude. Então é muito importante que você consiga identificar a fraude cedo, exatamente para evitar que esses danos se tornem muito grandes, né? Em que você tenha uma situação muito complicada com várias tentativas de fraude. E aí o chargeback vai ser alto e também você vai ter maior chance, né, de cair em blacklist ou de tomar uma multa pela emissora do cartão, tá, pessoal? Então tá. Agora vamos falar sobre um ponto muito específico. Eu falei aqui que esse vídeo é muito especial para quem faz compras e vendas internacionais, certo? Então, importadores, redirecionadores, personal shoppers. Muita atenção agora, tá? Se você tem um processador de pagamento internacional, você está nos Estados Unidos e você está cobrando para clientes no Brasil. É muito importante, então, que você tenha um seguro de chargeback, certo? Na Câmbio Real, com o Câmbio Checkout, nossa plataforma de pagamentos internacionais, você consegue ir agora, tá? Pelo link que está aqui na descrição do vídeo e criar uma conta 100% grátis. A gente não vai te cobrar nada para isso. Você vai poder oferecer pagamento por Pix, boleto e no cartão de crédito em 12 vezes. E essas transações do cartão de crédito têm seguro de chargeback. Ou seja, se acontecer por acaso de um cliente cometer fraude, você não vai ter que ressarcir essa transação, porque essa transação está assegurada. Nós temos um sistema antifraude que garante que essa transação não vai... pelo menos a gente tenta, né, ao máximo identificar qualquer tentativa de fraude, certo? E nós fazemos uma aprovação de risco da transação. Então, a nossa seguradora, que é do fornecedor que fornece para a gente o câmbio, né, faz uma avaliação de risco baseado no score do cartão e no valor da transação e com isso daí decide aprovar ou não a transação. Fala pessoal, eu estava editando o vídeo aqui e eu percebi que eu não falei sobre a questão da necessidade que você tem de seguir o nosso protocolo de segurança, certo? Não é assim, você vai ter seguro imediato e independente de qualquer coisa. Você também tem que ter a sua responsabilidade e agir da forma como eu comentei ali antes, com vários sistemas antifraude dentro do teu próprio site, para daí sim, dentro do nosso protocolo de segurança, ter acesso ao seguro, né? Assim como qualquer outro seguro, você tem que ter as suas responsabilidades e você tem que seguir essas responsabilidades para ter direito a estar assegurado. Se o cliente tiver o cartão negado, ele ainda consegue pagar por Pix e boleto. Então, dessa forma, você não corre risco de chargeback, você consegue oferecer o pagamento parcelado, né? E o nosso sistema ainda garante que, se o cliente não conseguir pagar no cartão, pelo menos ele consegue pagar no Pix e no boleto, tá, pessoal? Claro, você vai ter uma diminuição na aprovação de cartão, né? E isso vai afetar as suas vendas, mas eu acho que se você considerar o risco que você está correndo em ter que ressarcir esses valores, especialmente para grandes redirecionadores, pessoas que fazem muitas transações por mês, é muito importante você ter o seguro de chargeback.
Beleza, pessoal? Então era isso. Eu tenho certeza que vocês ficaram com mais dúvidas, então por favor, cliquem no link na descrição, acessem o blog, lá tem mais detalhes sobre o processo de identificação de fraude, sobre o processo de como é que o chargeback acontece, que motivos pode acontecer, e vocês podem encontrar mais informação lá, tá? Também aproveitem, dê uma olhadinha na página do Câmbio Checkout, onde vocês têm toda a descrição do nosso produto de pagamentos internacionais, e se vocês tiverem qualquer dúvida, é só clicar no botão de chat na base do site para falar com o atendente nosso 24 horas por dia. Ok? Até mais!